Bom dia, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Bom dia também para quem nos assiste na internet. Um bom dia aos nossos irmãos surdos. Cadê eles? Pede para eles olharem para mim aqui, para eu dar um bom dia para eles. Bom dia. Glórias a Deus. Meus irmãos, nesse mês de novembro, nós estamos refletindo sobre um assunto que é essencial, basilar, a fé cristã, que é o tema fé. E nessa manhã eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a vida daquele que é conhecido como o pai da fé. E uma vez que esse personagem é o pai da fé, certamente nós temos algumas coisas a aprender com a sua vida e com a sua história. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a vida de Abraão. E para tanto eu convido você que abra ou acesse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22, faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 19. Fique atento ao texto, fique preso ao texto. É um texto belíssimo, é considerado uma das narrativas mais belas e mais comoventes de todo o Antigo Testamento. Como você pode perceber, nessa manhã nós vamos conversar sobre Moriá, uma jornada de fé. Todos acharam? Deixa eu ver, é o passador. Aqui. Vamos ao texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos teus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não me estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou o anjo pela segunda vez, o anjo do Senhor, e disse a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos, a abaixar sua fronte e a ofertar esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado por esse tempo de louvor e adoração que tivemos diante do Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por nos permitir esse privilégio, Senhor Deus, porque nós fomos criados para o louvor da Tua glória, Pai. E, Deus, nesse momento, entregamos, ofertamos esse tempo, Deus, de exposição da Tua palavra nas Tuas santas mãos. E rogamos mais uma vez que, no poder do Teu Santo Espírito, o Senhor possa ministrar a Tua verdade, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Eu te peço assim, Senhor, crendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar questionando quem foi Abraão? Quem foi Abraão? De todos os patriarcas, Abraão foi o que teve um registro mais longo nas Escrituras. E esse registro longo reflete a importância do legado de Abraão. O legado de fé de Abraão foi tão significativo, é tão significativo, que extrapola as fronteiras do cristianismo. Ao seu modo, judeus, muçulmanos, também o veneram como pai. Judeus, árabes e beduínos, eles traçam a sua ancestralidade até Abraão. Mas nós cristãos, nós seguimos a lógica paulina, a reflexão paulina. O apóstolo Paulo, ele vai chamar Abraão de pai de todos aqueles que têm fé. Abraão, ele é para nós o pai de todos aqueles que creem. Abraão, ele está na galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11. Abraão é um dos grandes homens, dos grandes imperfeitos, que Deus usou para o louvor da sua glória. E como você sabe, a Bíblia, ela não tenta pintar seus heróis de uma outra forma, senão como pessoas reais. Abraão, ele se torna real, não pela ausência da sua fragilidade ou de fragilidades, mas principalmente por causa das fragilidades. A história de Abraão é a nossa história, a minha história, a sua história. E ao nosso modo, cada um é um nômade, cada um de nós, de certa forma, é um peregrino nessa terra. Tal qual Abraão, fomos chamados para embarcar numa grande jornada espiritual, rumo a um destino que Deus, o próprio Deus, nos mostrará. Deus aparece a esse homem. Deus, em um determinado momento da história, aparece a Abraão. Estabelece com Abraão uma aliança, estabelece com Abraão um pacto, através do qual Abraão seria um canal de bênção para todas as famílias da terra. Inclusive para a minha família e para a sua família também. E nessa manhã nós veremos por que Abraão, ele é respeitado, ele é reconhecido como o pai de todos aqueles que têm fé. O nosso texto, ele começa dizendo no verso 1 o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Depois dessas coisas, o Senhor aparece a Abraão, coloca à prova e Abraão diz: eis-me aqui. A expressão depois dessas coisas são como redutores de velocidade da narrativa. O autor está dizendo: olha, preste atenção nesse ponto aqui, pois existem conexões importantes entre os eventos que aconteceram, que se sucederam, e os eventos que virão. Depois de quais coisas? O texto, ele nos remete ao passado. O texto está se referindo à jornada de fé de Abraão. Tudo aquilo que Abraão experimentou, tudo aquilo que Abraão vivenciou, até chegar ao ponto crucial, até chegar ao Moriá. É como se você estivesse assistindo uma série do Netflix e chegasse naquele capítulo importante, aí quando você está doido para assistir, aí na introdução ele começa a falar assim, ó, nos capítulos anteriores, aí você é obrigado a ver tudo aquilo que já foi dito. É exatamente o que o autor está nos propondo, é exatamente o que a narrativa nos propõe. Ela nos obriga a parar para analisar o que aconteceu até aquele momento. E eu diria que os capítulos anteriores da vida de Abraão
revela experiências boas, mas também nos revela experiências ruins, bons e maus momentos. Apesar de ser conhecido como o pai da fé, o pai de todos aqueles que têm fé, Abraão, ele havia sido até aquele momento um homem oscilante. Sem confiar na provisão de Deus, que Deus seria capaz de sustentá-lo, Abraão, ele foge para o Egito com medo da fome. Sem confiar em Deus, Abraão, ele mente para Faraó, dizendo que Sarai não era sua esposa. Sem confiar em Deus mais uma vez, Abraão mente para o Faraó, Abraão mente para Abimeleque, dessa vez, achando que Abimeleque o mataria, porque Sarai era uma mulher muito bonita. Só que o que acontece é que quando Abraão faz isso, ele coloca a sua esposa, Sarai, em extrema vulnerabilidade. Abraão, ele agiu de uma forma totalmente desprezível, arriscando a segurança da sua esposa, da mulher que ele mais amava, para garantir a sua própria segurança. Abraão também, ele não aguardou o cumprimento da promessa na sua vida. E por causa disso, Abraão aceitou o projeto Ismael. E ele tem um filho com a serva, com a escrava da sua esposa. E exatamente por esse motivo, por tentar antecipar as coisas, que Abraão, ele vive uma densa crise conjugal, porque ele tentou fazer as coisas acontecerem à sua maneira e ao seu modo. Se você está atento aos últimos discursos, às últimas exposições e pregações, e ao que Deus tem falado através desse púlpito, Deus está dizendo, cuidado, muito cuidado, preste atenção no tempo e preste atenção no modo. Há um tempo determinado para cada coisa. Não se antecipe, cuidado para não se antecipar. Mas a vida de Abraão não só teve capítulos ruins, mas teve capítulos bons também. Afinal, Abraão é o pai da fé. Nós não podemos deixar de lembrar que quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, diz, Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão, mesmo sem saber para onde ia, num passo de fé, num ato de fé, Abraão vai, ele não hesita. Não podemos deixar de lembrar que Abraão, ele também intercedeu pelas pessoas de Sodoma e Gomorra, que Abraão valentemente libertou o seu sobrinho das mãos dos inimigos, Ló, e que Abraão, em todos os lugares onde ele passava, Abraão, ele construía altares e que adorava a Deus em todos os lugares. E por fim, Abraão, ele creu na promessa do Deus El Shaddai. Abraão creu na promessa do Deus Todo-Poderoso, que lhe daria um filho na velhice, mesmo ele tendo 99 anos, e mesmo Sara tendo 90 anos, e um histórico de esterilidade. Abraão crê. Mas precisamos atentar o que a narrativa está nos mostrando, para onde ela está apontando, independente dos erros e dos acertos de Abraão. A narrativa está chamando a nossa atenção para as promessas de Deus na vida de Abraão. O texto, lá no capítulo 11, a primeira coisa que aparece antes da história de Abraão, antes mesmo de se falar sobre Abraão, é que Sarai, ela era o quê? Ela era estéril. E Deus diz, olha Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, eu vou fazer uma aliança entre mim e ti, e eu vou multiplicar sobremaneira a sua descendência. E Abraão, seu nome, o nome de Abraão nem sempre foi Abraão, mas Abrão. E Deus diz, olha, eu vou mudar o teu nome. E será Abraão, porque você será pai de numerosas nações. E a história continua. Deus diz, olha Abraão, eu farei da tua descendência como o pó da terra. Em um determinado dia, Deus chama Abraão para fora da tenda e fala, Abraão, olha para o céu, Abraão. Olha para o céu, conta as estrelas se é que podes. E ele diz, Abraão, assim será a sua descendência. E o Senhor diz a Abraão, Abraão, certamente eu voltarei daqui a 1 ano. E Sara, sua mulher, ela dará à luz a um filho. E o Senhor visita Sara, Sara concebe uma criança, dá à luz a um filho na sua velhice. Em qual tempo? No tempo determinado. E aí depois dessas coisas, quando a gente acha que a vida de Abraão vai dar uma acalmada,
Deus aparece a Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui. E Deus diz: Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá e devolve ele para mim, e dá ele para mim. Deus faz um pedido que faz o coração de Abraão partir, o coração de Abraão sangrar. Imagine comigo, Deus promete a Abraão todas essas coisas, faz um milagre na vida de Abraão, um casal de idosos, uma idosa estéril, e Deus dá um filho, o filho da promessa, o milagre. Imagine que Deus tinha dito para Abraão: Abraão, olha, esse é o filho da promessa. O que é que você faria com o filho da promessa? Você o protegeria, você o guardaria, você não ia querer que nada o tocasse. Mas o próprio Deus, ele chega para Abraão, contrariando toda a lógica humana, e diz: Abraão, devolva Isaque para mim. E se fosse você, que resposta você daria ao Senhor? Hoje nós tivemos a apresentação de tantos bebês, e vocês, pais, de primeira e segunda viagem, o que é que diriam ao Senhor? Mas eu quero analisar com vocês o pedido de Deus a Abraão. Em primeiro lugar, uma coisa que nós deixamos de perceber é que Isaque pertencia a Deus e não a Abraão. Deus havia dado Isaque a Abraão, e de uma forma miraculosa. Quem foi que deu? Foi Deus que deu. Foi o próprio Deus que deu Isaque a Abraão. Agora Deus diz assim: olha, me dá de volta. Abraão, devolva o filho da promessa para mim. E mais tarde seria estabelecido na lei mosaica que os primogênitos, eles pertenciam ao Senhor. E que para o primogênito sair de casa seria necessário um sacrifício, para que os meninos, eles não fossem servir ao Senhor de uma forma mais próxima. Isaque pertencia a Deus, porque ele foi gerado pelo Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da vida. Porque o Senhor, ele dá e ele toma. Mas o interessante é que nossas lentes modernas, com nossas lentes modernas, nós não conseguimos perceber essa distinção. Porque nós ainda insistimos em acreditar que as coisas nos pertencem. E como eu já disse inúmeras vezes desse púlpito, tudo que você tem, ou tudo que você acha que tem, ou tudo que lhe foi emprestado, pertence a Deus, inclusive a vida. A vida é uma dádiva que vem de Deus, Ele dá e Ele toma para si a hora que Ele quer. Ponto 2 aí. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, analisando o pedido de Deus, é que Deus não faz nada que o próprio Deus não estivesse disposto a fazer. Esse texto aponta para o futuro, esse texto aponta para a cruz, porque Deus, ele toma Jesus, assim como Abraão tomou Isaque. Deus toma Jesus, seu filho, seu único filho, o filho a quem ele ama, e entrega o seu filho em sacrifício. Essa é a essência dessa história, ela aponta para o futuro. Deus está mostrando através dessa história o que Ele faria, o que Ele fez por mim e por você. E fique atento a um detalhe importante. Quando Deus, Ele lhe pede ou nos pede uma prova de amor incondicional, quando Deus, Ele exige de nós uma entrega total de vida, uma adoração independente das circunstâncias, lembre-se que Ele nos amou primeiro. Lembre-se que Ele já nos deu provas do seu amor. Aprendemos com um texto também, analisando o pedido de Deus a Abraão. Uma coisa que parece óbvia, mas a gente não percebe, que Deus não queria Isaque. Deus não queria o corpo de Isaque em cima daquele holocausto, sendo literalmente degolado, esquartejado, em chamas. Deus não queria o corpo de Isaque. Deus queria o coração de Abraão. Deus sabia que Abraão iria obedecê-lo. Mas o Abraão era o único que não sabia que obedeceria ao Senhor. E Deus nos põe à prova, põe a mim e a você à prova, para amadurecermos e conhecermos o nosso próprio coração, as suas intenções, as suas motivações. Deus sabia que era um teste. O texto nos diz que era um teste. Mas Abraão, ele não sabia. Deus não queria Isaque.
Mas o que Deus queria era o coração de Abraão totalmente rendido, totalmente entregue, inteiro, íntegro nas suas mãos. Quando Deus ele nos pede para entregarmos algo específico em nossas vidas, seja as posses, seja a vocação, seja sonhos, seja relacionamentos, sejam relacionamentos, Deus ele faz, porque um dia Ele o fez por nós. Porque Ele deseja uma entrega incondicional do nosso coração. Nesse momento eu queria que você fizesse um exercício e pensasse o seguinte: existe alguma coisa na sua vida que você tem medo que Deus lhe peça? Há alguma coisa na sua vida que você fala: Senhor, não mexe com isso não, Senhor? Se a resposta for sim, se enquanto eu falava você sentiu aquele frio na barriga, aquele nó na garganta só de pensar, achando que você é dono, eu diria que possivelmente você vai ter que sacrificar isso no altar de Deus. Dizer ao Senhor: Senhor, toma porque é teu e não é meu. E Abraão é o pai da fé porque Abraão ele responde de uma forma incrível ao pedido de Deus. Vamos analisar aqui o pedido, a resposta, na verdade, de Deus, de Abraão ao Senhor. E a primeira coisa que nós destacamos aqui é que a fé de Abraão, ela se traduz em obediência. Abraão, ele obedece a Deus sem fazer nenhum questionamento. Quantos aqui são pais? Pais e mães. Se coloquem no lugar de Abraão. É interessante porque o texto omite qualquer conhecimento de Sara acerca do fato. O texto não diz se Abraão falou com Sara. O texto diz que Abraão se prepara e sai. Mas como pai eu posso imaginar, e mãe também vocês podem imaginar, o coração, a angústia do coração de Abraão. As perguntas que podem ter passado na mente de Abraão. Mas por que eu devo sacrificar o meu filho? Por quê? Mas se Isaac morrer, como é que Deus vai suscitar a descendência que prometeu? Porque mortos não têm descendentes. Como pode o Senhor exigir de mim um sacrifício humano? Afinal, naquela época, os sacrifícios de pessoas, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, adolescentes, seja lá quem fosse, era feito pelos pagãos, lá da terra de Canaã. Mas o texto nos mostra, o texto nos diz, que não há nenhuma indicação de hesitação de Abraão, não há nenhuma relutância, não há resistência, não há discussão com Deus, não há apelo, não há atraso. E o texto diz que Abraão, ele levantou-se de madrugada, ele tirou Isaac da cama, conduziu Isaac pela escuridão até o jumento carregado de lenha, e ele seguiu. A consequência natural da fé, a consequência natural, aquilo, acreditarmos, quando acreditamos naquilo que Deus diz, é a obediência. A consequência natural da fé é a obediência. E viver pela fé significa obedecer e confiar em tudo aquilo que Deus diz. Antes mesmo de Abraão, de Deus chamar Abraão, ou de Deus dizer o que faria, quando ele fala Abraão, Abraão já diz assim: Senhor, eis-me aqui. Abraão já está pronto. E será que nós estamos prontos a obedecer tudo o que Deus diz? Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Será que estamos dispostos a obedecer tudo que sai da boca de Deus? Todas as suas ordenanças? Se a palavra de Deus diz para você: meu filho, esse não é o melhor caminho. Minha filha, esse não é o melhor relacionamento. Meus filhos, essa não é definitivamente a melhor alternativa para a sua vida. O que é que você diz? O que é que você responde ao Senhor? Eu queria dizer para você, meu irmão, para vocês, que a nossa fé, ela não é uma fé cega. Pelo contrário, a nossa fé enxerga muito bem, inclusive aquilo que não se vê, simplesmente pelo fato de confiar no caráter daquele que fez a promessa. A nossa confiança repousa no caráter de Deus, porque se Deus disse que vai acontecer, acontecerá. Se Deus disse que é o melhor, creia
que Ele tem o melhor. E é por isso que nós devemos entregar totalmente o controle das nossas vidas nas mãos dEle, nas mãos do Senhor. E o texto diz que Abraão, ele obedece sem reclamar e ele segue a sua jornada. Em segundo lugar, nós aprendemos que a fé de Abraão repousava em quem? No Deus El Shaddai. Vocês foram um pouquinho melhores do que o pessoal do primeiro culto, mas vou dar uma chance para vocês. A fé de Abraão repousava no Deus El Shaddai. El Shaddai significa todo-poderoso, que o nosso Deus, ele é todo-poderoso. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu Abraão o lugar de longe. E Abraão, ele disse aos seus servos, olha, esperem aqui, com o jumento e com o rapaz, quer dizer, é isso mesmo? Isso, e o rapaz, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, o que é que ele diz? Voltaremos para junto de vós. Quando Abraão tinha 99 anos, o Deus El Shaddai aparece a Abraão. O Deus Todo-Poderoso aparece a Abraão. O Deus dos impossíveis aparece a Abraão, dizendo, Abraão, meu filho, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, você tem 99 anos, Sara tem 90 e é estéril, sempre foi estéril. Ano que vem, nessa mesma época, darei um filho a vocês. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que Abraão, ele já conhecia o caráter todo-poderoso de Deus. E o texto de Hebreus, ele vai dizer para a gente que pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Por quê? Porque ele acreditou que Deus era o quê? Porque ele acreditou que Deus era o Deus El Shaddai, o Deus poderoso, para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E simbolicamente ele recebe Isaque de volta dentre os mortos. Abraão, ele acreditou que depois de adorar, que eles voltariam, porque ele acreditou que Deus poderia ressuscitar a Isaque. E isso é simplesmente fantástico, porque a gente não tinha, naquela época não se tinha nenhum precedente histórico de ressurreições. Abraão, ele acreditou pela fé que o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que lhe havia feito a promessa, tinha poder para ressuscitar a Isaque. Abraão acreditava que o Deus El Shaddai, ele era todo-poderoso e que para ele nada, absolutamente nada, era impossível. Abraão, nós aprendemos também com a fé de Abraão, que Abraão, ele esperava. Abraão, ele diz sim ao pedido de Deus, e ele segue com Isaque até o Moriá, porque Abraão, ele esperava em quem? No Deus Jeová Jirê. Perguntou-lhe Isaque, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Vocês sabem o que significa a expressão Jeová Jirê? Jeová Jirê o quê? Deus dá? Deus dá? Exatamente, Deus dá provisão. É interessante que essa palavra no original, ela, traduzida literalmente, ela significa Deus vê e Deus cuida. Nesse exato momento, pense em alguma provisão da qual você precisa, algo que somente Deus pode lhe conceder. Eu tenho algo no meu coração, humanamente falando, eu falo que eu tenho uma necessidade no meu coração que só o Senhor pode prover. Você tem uma necessidade no seu coração que só o Senhor pode prover? Que somente Deus pode fazer, que somente Deus pode realizar com a sua intervenção? Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de um desejo fútil, eu não estou falando de bobagem, não, eu estou falando daquilo que é essencial, daquilo que a gente realmente precisa. Você lembrou? Pensou? Saiba que Deus é o nosso Jeová Jirê, que Deus, ele vê todas as coisas e que ele cuida de nós. Simplesmente confie nele, espere nele.
Descanse no amor leal de Deus e no seu justo caráter. Isso me faz lembrar de uma história simples, pequena, não simples. A experiência que certa vez eu ouvi do pastor McBee. O pastor McBee era um pastor americano, missionário aqui no Brasil, e ele tem 2 filhos, um chamado Jason, o outro chamado Justin. E no período da adolescência eles conviveram um pouco aqui com a gente. E nós ficamos sabendo que Jason tinha ido para o Iraque. E se eu não me engano, eu ouvi essa história através dos lábios do próprio pastor Abraão. E perguntaram a ele se ele não se preocupava com um filho no meio da guerra. E aquele homem, com uma paz incrível, crendo no Deus que cuida, ele disse: o mesmo Deus que cuidava dele quando ele estava perto, é o mesmo Deus que cuidará dele bem longe. E o texto nos diz que, estendendo a mão, Abraão tomou o cutelo para imolar, para matar o seu filho. Mas Deus, dos altos céus, o anjo do Senhor bradou, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não me estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora eu sei que temes ao Senhor, porquanto não me negaste o teu único filho, porque não me negaste o teu único filho. Cadê? Me perdi. Achei. Tendo Abraão erguido seus olhos, o que foi que ele viu atrás de si? Um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão, ele tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Eu acho que nenhum de nós é capaz de imaginar o sentimento de alívio do coração de Abraão. Nenhum de nós. Pense na provisão de Deus na sua vida, na melhor provisão, no momento certo que você recebeu. Pense no alívio, pense na gratidão, pense no cuidado. Eu imagino que quando Deus faz essas coisas na vida da gente, a gente não tem outra expressão a não ser expressão de gratidão, outra expressão a não ser expressão de adoração. Isso me faz lembrar uma história que eu fiquei sabendo recentemente, quando nós fomos para a viagem missionária lá em Ilha Grande. Fomos lá para Ilha Grande, lá para perto do pastor Diego e para perto da Iane, e Deus nos deu tempos maravilhosos naquele lugar. E num dos cultos, num lugarejo simples chamado Boca do Rio, de repente um homem, naquele tempo de oração livre e espontânea, ele quebra o silêncio e faz a seguinte oração, diz assim: Senhor, com toda a força da alma dele, aquele homem disse: Senhor, muito obrigado, Senhor, por eu não ter matado meu filho. Muito obrigado porque eu não matei o meu filho. E quando eu ouvi essa oração, eu fiz a cara de vocês aqui, de muitos de vocês. Eu fiquei sem entender a oração daquele homem. Eu falei: meu Senhor, a sensação que eu tive foi que aquele homem tinha problemas psicológicos, emocionais, e que ele tinha lido esse texto e que estava meio que dando uma viajada, como se aquilo não fosse real. Mas, na verdade, o pastor Diego, depois, ele chamou a nossa equipe, o nosso grupo, e explicou que seu Raimundo, ele estava limpando uma determinada região perto do templo, perto da igreja, e que, de repente, ele, enquanto limpava com o seu facão, o seu filho, ele passou exatamente na frente dele. E aquele homem não sabe como não golpeou o seu filho. E aquele homem, com a sua alma aliviada, com uma gratidão indizível no seu coração, ele estava dizendo: Senhor, obrigado porque eu não matei o meu filho. Talvez essa seja a experiência mais próxima do que eu já experienciei, do que Abraão, ele pode ter sentido. Eu quero chamar a sua atenção para a provisão de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para onde, quando, como e a quem ele provê as necessidades. Deus, ele provê, meus irmãos, as nossas necessidades no lugar que ele mostra, no lugar que ele indica, no lugar que ele aponta. E no caso de Abraão, esse lugar foi o Moriá, lá onde eu te mostrarei.
E é interessante porque às vezes nós esperamos a bênção de Deus, a provisão de Deus, os livramentos de Deus, o cuidado de Deus, mas tomando um caminho contrário à vontade de Deus. Eu já vi pessoas, crentes, distantes de Deus, servindo a Deus de uma forma deliberada, pecaminosa, falarem assim: não, Deus vai me abençoar, Deus vai cuidar disso, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer aquilo. E quando determinadas coisas acontecem, essas pessoas dizem que elas estão bem com Deus porque Deus fez aquela determinada coisa. Lei do engano. Quando estamos caminhando somente dentro da vontade dEle, obedecendo a sua palavra, cumprindo o seu projeto, ouvindo a voz que sai da sua boca, estando na estrada da obediência, é que Deus, Ele provê. A obediência é a porta aberta para a provisão de Deus em nossas vidas. Eu não consigo imaginar Deus provendo aquilo que Abraão precisava num lugar diferente. Eu não consigo imaginar. Deus, Ele provê as coisas na vida da gente quando estamos no fluxo da vontade dEle e quando estamos no lugar certo. Às vezes a provisão de Deus está no lugar certo, no lugar determinado, só que a gente está no lugar errado, no lugar ao qual Deus não mandou que a gente fosse. Onde? Quando o Senhor provê as nossas necessidades, o texto nos vai dizer que no tempo perfeito, nem um segundo antes, nem um segundo depois, Deus, Ele, como diz a canção, Jesus, Ele tem um plano melhor para a vida da gente, que Ele nunca chega atrasado. Deus permitiu que Abraão caminhasse 3 dias, que ele colocasse a lenha nas costas de Isaac, permitiu que ele subisse no monte, permitiu que ele levantasse o altar, armasse a lenha, amarrasse o filho, estendesse o braço, mas só no tempo perfeito, no tempo dele, ele deu livramento, deu escape, derramou a provisão sobre a vida de Abraão. Mas como? De que forma? A provisão de Deus sobre a nossa vida, ela pode ser sobrenatural e também natural. Deus, Ele provê na vida de Abraão de forma sobrenatural, porque ele não esperava encontrar aquele cordeiro, mas abre os olhos de Abraão para algo, para um fenômeno que é extremamente natural, uma coisa comum. Eu creio que Deus, Ele quando Ele está guiando a nossa vida, Ele abre os nossos olhos para vermos onde, como e quando a provisão. E eu creio que o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode prover as coisas na nossa vida da forma que Ele quiser. Deus, Ele fala da forma que Ele quer, e Deus faz aquilo que Ele bem quer, porque Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas. Mas pastor, a quem Deus dá a provisão? A quem confia nele, a quem entrega o seu caminho a Ele, a quem se rende a Ele e obedece às suas instruções. Porque como Deus há de prover para alguém que está longe da rota, fora do lugar da provisão? Quantas pessoas estão com o projeto de Deus na sua vida parado, estagnado, porque optaram deliberadamente por seguir caminhos contrários à vontade do Senhor? Quantas pessoas? E meus irmãos, eu não posso deixar de falar, não posso concluir essa mensagem sem dizer sobre uma provisão mais profunda, uma provisão mais necessária, mais essencial. E óbvio que nós falamos da provisão de Deus na vida de Abraão, e como Ele provê o nosso coração, como Ele provê cada um de nós em nossas individualidades. Mas eu não podia deixar de falar que Cristo foi a provisão de Deus para os nossos pecados. Meus irmãos, nesse momento do estudo, quando eu cheguei nessa parte, eu parei. Eu parei e eu fui buscar o Senhor, eu fui orar ao Senhor, fui clamar ao Senhor, sabe por quê? Porque às vezes nós nos acostumamos
com a história de amor de Deus por nós, nos acostumamos com o sacrifício que Deus fez por nossos pecados e nós esquecemos da dimensão do sofrimento do coração de Deus. Quando nós olhamos o desprendimento de Abraão para entregar o seu filho, o único filho, nós devemos lembrar do coração de Deus, quando Ele entregou o seu filho, o seu único filho, o seu filho primogênito, seu filho amado, por mim e por você. E nós vamos terminar essa mensagem, caminhando para o final, com um vídeo. Esse vídeo certamente é conhecido de alguns. E eu já adianto que eu não pensei nesse vídeo e não vou usar esse vídeo para provocar algumas emoções no seu coração, ou emoções superficiais. Eu não quero manipular isso, essa não é a minha intenção. Manipular não é a minha intenção. Mas esse vídeo, ele mostra exatamente aquilo que esquecemos, da profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Nesse momento eu peço, por favor, que coloquem um vídeo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei.
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, sim, sim. Sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Viver pra ti, morrer pra ti. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu amor por cada um de nós. Enquanto eu orava, enquanto eu refletia, meditava no meu coração acerca do amor de Deus, do que Ele fez por mim, eu me lembrei dessa canção, me lembrei desse vídeo. E meus irmãos, a conclusão que eu cheguei é que Deus, Ele não aceita de nós nada menos do que tudo. E eu me sinto envergonhado diante de Deus por não reconhecer a grandeza do seu sacrifício, do seu amor por mim. Eu me sentia ali constrangido no meu quarto, por às vezes não querer submeter totalmente o controle da minha vida nas mãos dele, a sua soberania. Se você veio aqui nessa manhã, a mensagem de Deus, o que Ele está dizendo a você é: eu quero a sua vida integralmente, totalmente. Deus está pedindo toda a nossa vida, tudo, tudo. Através de Abraão, através da sua descendência, através de Jesus Cristo, todas as famílias da terra foram abençoadas. Nesse momento eu peço que você fique de pé. Nós já estamos no final, mas vamos encerrar com uma canção que tem o nome exatamente do monte o qual Abraão estava, Moriá. Adore ao Senhor com essa canção, entregue a Ele o seu coração, se renda diante dEle e o glorifique por tudo que Ele fez na cruz, por mim e por você. No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. E naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar.
No Calvário desta vez, sozinho o Filho está. Sacrifício de justiça Ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. Mas naquele dia a Bíblia conta, o Cordeiro escapou e o Filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Moria Deus revelou o que faria pecador, e no Calvário Ele o fez, libertou-me por amor. Sem sangue, sem entrega, sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Senhor Deus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Não há como nós não adorarmos ao Senhor pelo teu sacrifício de amor, pela entrega do seu próprio Filho, o seu único Filho, Pai, a quem o Senhor ama em nosso lugar. E nesse momento, Pai, a única resposta que podemos dar ao Senhor é uma resposta de adoração, é uma resposta de gratidão. É dizer: Senhor, a minha vida não me pertence, Senhor Deus, a minha vida pertence ao Senhor. Ó Deus, toma o controle da minha vida. Faz dela, Senhor Deus, o que o Senhor quiser, para o louvor da tua glória, Senhor. Porque o Senhor Deus deu a cada um de nós aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, o seu único Filho. E, Senhor, nós queremos colocar no teu altar as nossas vidas, em reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, em reconhecimento pela cruz, pelo preço que foi pago. Ó Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Faz delas, Senhor Deus, o que o Senhor quiser, para o louvor da tua glória. Eu te peço assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz. E boa semana, se você não voltar de noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.